E aí pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Depois de muito tempo que o canal ficou parado, mais de um ano. Nesse vídeo eu vou falar sobre a volta do canal um pouco e também vou aproveitar para começar logo colocando um tema para não ficar só restrito a falar da volta do canal. E sobre isso um pouco, o último vídeo que eu fiz foi em 30 de outubro de 2020, que eu upei esse vídeo, faz mais de um ano, faz muito tempo. E sobre essa ideia do canal ficar parado, eu avisei, eu deixei um texto lá no último vídeo dizendo que por causa de problemas eu não poderia mais gravar. Mas esse anúncio não... Assim, foi um anúncio simples, o suficiente para o pessoal ver lá e se informar. E muita gente ficou perguntando durante esse tempo, pelo menos, por que o canal parou, por que ficou tanto tempo sem vídeo. Eu não vou poder especificar muito sobre o porquê, porque é um motivo assim mais, vamos dizer, pessoal. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa, eu não fiquei esse tempo todo de modo algum com o canal parado porque eu quis. Foi por problemas mesmo. E fica uma coisa meio estranha eu não explicar porque que ele ficou parado tanto tempo, o motivo real, mas a verdade é essa, que foi uma coisa pessoal. É coisa de... Assim, eu não tive condições de utilizar o computador para gravar, que é onde eu edito os vídeos. Então vocês podem ter uma ideia do porquê, uma questão mais de não poder utilizar o computador, de não ter condições de editar o vídeo. Mas enfim, o canal está de volta. Eu nunca quis que o canal ficasse parado desde aquela época do final de 2020. Eu tinha planos de fazer um monte de vídeos. Aconteceu muita coisa daquela época pra cá, é óbvio, porque ficou mais de um ano com o canal parado. Aconteceu muita coisa mesmo. Então eu tenho que agradecer a vocês que acompanhavam o canal antes e tinham interesse de ver o canal. As pessoas que gostam do meu canal. Tem pouca gente inscrita, só tem cerca de 150 pessoas, mas é claro, eu tenho que agradecer e valorizar quem está inscrito no canal, quem ficou vendo os vídeos antigos, quem acreditou que um dia o canal ia voltar a publicar vídeos, porque eu nunca disse que ele ia parar e também não parei porque eu não gosto do canal ou por motivos pessoais de dizer não, eu estou enjoado do canal, não quero fazer. Eu sempre quis fazer vídeos para o canal, mas eu não estava podendo fazer e agora finalmente, ainda bem, eu posso voltar a fazer os vídeos. Então eu agradeço a todo mundo que viu os meus comentários também, porque o pessoal deve ter percebido que eu fiquei comentando nos canais de outras pessoas durante esse ano todinho, mais de um ano que o canal ficou parado. E eu agradeço a vocês por isso, pelo interesse que vocês mantiveram no canal. Eu pretendo retomar a gravação dos vídeos e quem sabe até, como eu sempre digo, mas eu nunca consegui cumprir com isso, aumentar a frequência dos vídeos. E no geral meu canal não vai mudar muito. Eu não sou lá nenhum prodígio para conseguir editar os vídeos, então ele vai ter o mesmo padrão com que eu fazia os vídeos antigos, tentando melhorar um pouco mais, porque a minha narração não é boa, a minha voz não é boa para narrar e os vídeos ficam meio sem graça, meio arrastados por parte da narração que eu faço. Mas eu tento concentrar o interesse do canal no conteúdo, nas notícias que eu trago e nas opiniões. Nesse quesito eu só vou manter o que o canal já era e vou começar a falar um pouco mais sobre questões de política das editoras e a questão ideológica também, que está muito forte. Aumentou muito da época que eu gravava os vídeos até hoje em dia. Vocês podem ver aí que surgiram um monte de canais falando sobre o que as editoras estão fazendo com os personagens da DC e a Marvel.
estão praticamente destruindo os personagens dela com tanta ideologização e tanta questão política forçada goela abaixo do leitor. E isso também vai entrar um pouco nos meus vídeos, mas eu não tenho a intenção de transformar isso aqui num canal sobre questões políticas. Isso aqui é um canal sobre quadrinhos, que eu criei há um bom tempo, desde 2015 que eu tenho esse canal, e ele não vai mudar de uma hora para outra para ficar tratando de assuntos pesados demais, para ficar uma coisa chata, sempre falando sobre a tal lacração, entre aspas, que o pessoal tá falando tanto aí, que fica uma coisa cansativa. Eu vou me concentrar no tema principal do canal e não fugir da proposta dele, que é falar sobre quadrinhos. E no geral o canal vai se manter na mesma linha, parecida com que eu já vinha fazendo meus vídeos, sem ficar com medo de opinar a respeito de nada, e sempre trazendo algum conteúdo que eu possa julgar mais relevante. Então, antes de começar o vídeo, que eu trouxe um tema para o vídeo falando sobre as baixas vendas de títulos dos X-Men, como vocês podem ter visto pela thumb do vídeo. Eu vou agradecendo novamente a quem manteve o interesse no canal. Procurem se inscrever no canal, porque agora, como ele está voltando, o sininho vai avisar vocês sempre que tiver um vídeo novo. É o jeito mais fácil, porque a gente sabe que o YouTube não funciona. O meu canal não é um canal monetizado, o que dá vantagem, porque você não tem que ficar suportando comerciais ou nada do tipo. É um conteúdo mais limpo e direto. E eu acho que hoje em dia o espectador de YouTube ele tem que valorizar cada vez mais os vídeos que são sem esse excesso de monetização, dos caras ficarem o tempo inteiro pedindo e apoio e coisa assim. Apesar de que eu não sou contra, mas fica uma coisa meio chata. Às vezes você começa a ver o vídeo de alguém e o cara passa pelo menos uns 2 minutos pedindo coisas para depois iniciar o vídeo. E o meu canal não tem esse problema, não vai ter problema com flag ou strike, porque ele não é monetizado. O conteúdo dele é mais direto, então hoje em dia eu também valorizo esse tipo de vídeo. Então, obrigado a quem gosta do canal. Sejam bem-vindos aí quem retornou para assistir os vídeos, e vamos ao tema principal, que são as vendas do título de X-Men. Como vocês já sabem, os X-Men foram criados em 1963. Eu não vou fazer uma introdução longa, eu vou só dar uma recapitulação rápida, assim, mais em questão de impressões que eu tenho dos personagens. E desde o início, o foco deles esteve nessa coisa de diferenças físicas dos personagens em relação aos outros, e na questão do preconceito, que realmente ela tá lá dentro da origem dos X-Men, do modo como os personagens eram encarados dentro do universo Marvel. Isso é uma coisa real. O problema é que nesses últimos tempos, mais ou menos do início da década de 2010 para cá, a Marvel ela vem adotando essa política de diversidade, entre aspas. Eu sempre explico que eu não gosto do uso que fazem desse termo diversidade hoje, porque eles corromperam o sentido da palavra. Diversidade antigamente era relativa àquilo que é diverso, como você pode ver em qualquer definição de dicionário. E hoje em dia, quando você fala em diversidade, todo mundo pensa em minorias e militâncias por grupos e coisas assim, que é uma coisa errada. Diversidade é sobre algo que é diverso, e por isso mesmo distorceram o uso da palavra. E hoje em dia uma revista como X-Men é uma revista que já foi muito boa. Todo mundo lembra que, apesar dos X-Men terem tido um começo meio morno e a revista chegar a ser cancelada possivelmente, eu não lembro bem se ela chegou a ser cancelada, mas eu acho que eles ficaram reprisando histórias antigas. Ela teve um recomeço na mão do
nas mãos do Len Wein e de desenhistas ali, se eu bem me lembro, acho que foi o Dave Cockrum. O Chris Claremont também, eu acho que participou da revitalização dos X-Men, porque teve aquela revista na década de 70, se eu não me engano, que é aquela primeira edição com os novos X-Men, multinacionalidades ali, cada personagem vinha de um país diferente, e já naquela época os personagens eram diversos, sem a preocupação de discurso ideológico, e isso era natural para os X-Men, isso fazia realmente parte, sempre fez parte da origem dos personagens e do que contribuiu para melhorar as histórias deles e gerar personagens interessantes. Você vê, por exemplo, que o Len Wein, ele é co-criador da Tempestade, do Colossus, do Wolverine, e era um cara criativo pra caramba. O Chris Claremont também contribuiu muito criando vários personagens. O Dave Cockrum, se eu bem me lembro, também contribuiu para criar o Noturno. E os X-Men, quando voltaram naquela fase, voltaram com muita qualidade, com muito apelo para chamar a atenção do público, e nunca mais deixaram de ser sucesso de vendas, até culminar com aquele período no início da década de 90, em que aquela série do Chris Claremont, eu acho que o John Byrne também estava nela, e desenhada pelo Jim Lee, aquela famosa série que tem uma história que se passa no asteroide M, se eu bem me lembro. Teve uma edição da Abril na época que tinha um pôster lá com um monte de mutantes, dezenas de mutantes, que é uma revista muito boa, lembrada até hoje. Aquela revista chegou aproximadamente a 8 milhões de cópias, e você vê que naquela época, no início da década de 90, teve uma verdadeira X-Men mania. Eu acho que isso foi muito maior, a despeito dos Vingadores terem filmes e tal. Os X-Men conseguiram um nível de sucesso que os Vingadores nunca tiveram, e eu acho que até hoje ainda é a equipe da Marvel mais amada assim pelos leitores em geral. E hoje em dia é o que a gente vê. A Marvel, eu acho que vocês devem lembrar, eu fiz um vídeo sobre isso, ou então vocês devem ter lembrado, por ter visto em outros canais ou sites, que a Marvel, em 2018, se eu bem me lembro também, ela fez uma reunião com lojistas e donos de comic shop, em que eles reclamaram sobre essa questão ideológica, e também reclamaram do fato da Marvel estar maquiando as vendas desses títulos com personagens com diversidade. E de lá pra cá a coisa só piorou e muito. Eu visitei frequentemente um site que é chamado Comicron, que é um site que ele faz uma espécie de histórico de vendas dos quadrinhos em números mensais, pelo que se tem de compras, de envios de quadrinhos para as comic shops através das distribuidoras da... Não sei se a Marvel ainda tem algum vínculo com a Diamond, mas eu acho que a DC já pulou fora dela. Faz um bom tempo que noticiaram isso. E esse site ele revela o número de vendas de cada título. Recentemente eles fizeram, nas projeções de fevereiro e março de 2020, um número de venda para Immortal X-Men, que é um título aí que está trazendo a volta do escritor Kieron Gillen, que vendeu em março só 32 mil unidades, e o título dos X-Men aparentemente vendeu até menos do que isso. Eu não sei se vocês estão sabendo também, e sei lá, quem procura se informar muito sobre isso em sites de notícia ou participa de de grupos de WhatsApp sobre quadrinhos, deve ter recebido a notícia de que está havendo uma escassez de papel. E mesmo assim eu acho que questões desse tipo de estrutura, de condições de publicação, ou mesmo de aumento de preço para alguma coisa, isso não justifica baixas vendas de
de quadrinhos que estão sendo feitos hoje pela Marvel. E quando você vê que um quadrinho feito X-Men, que já chegou a vender na casa de milhões, não consegue nem vender 40 mil unidades, o próprio título com o nome X-Men diretamente sem nenhum subtítulo, como é o caso desse Mortal X-Men, ele não vende nem sequer 40 mil unidades nos Estados Unidos. Isso é um número ridículo. Isso é o verdadeiro fundo do poço para esses quadrinhos, para um grupo que ficou famoso. Teve o desenho dos X-Men na década de 90, teve o filme no início dos anos 2000, e eles deram abertura para que viessem mais filmes de super-heróis. O dos X-Men foi o primeiro de verdade a fazer sucesso, mesmo que a Marvel tenha feito, eu acho que foi no ano de 1999, aquele filme Blade, Caçador de Vampiros, que é baseado numa história em quadrinhos. Teve o Wesley Snipes no papel principal, mas o primeiro filme de super-heróis a fazer sucesso e se destacar foi o dos X-Men. Depois, quando veio o do Homem-Aranha, aí foi que estourou mesmo a mania de super-herói no cinema. E hoje em dia você vê a decadência em que esses quadrinhos entraram, de chegar ao cúmulo de vender uma tiragem tão baixa, tão insignificante quanto essa, para um quadrinho que é conhecido no mundo inteiro. E tem muita gente por aí entrando um pouco na questão dessa coisa da política da editora e na questão ideológica. Alguns canais aí covardes, canais mentirosos, que estão tentando encobrir isso, tentando passar pano e negar que o motivo pelo qual existe uma queda absurda hoje nas vendas de quadrinhos da Marvel é realmente por causa da questão política e ideológica que está sendo colocada de uma maneira extremamente forçada, extremamente estúpida no contexto das histórias, no conteúdo das histórias, e está estragando realmente os quadrinhos. Isso está acontecendo não só na Marvel, mas na DC também vem acontecendo de uma maneira bem forte. Como eu falei no início dos anos 2010, a Marvel começou a meio que desprezar, ou desprezar completamente no caso, né, os roteiristas e criadores de melhor qualidade. Vocês devem lembrar que no início dos anos 2000 teve uma verdadeira corrida por exclusividades dentro das editoras, em que a Marvel contratou vários escritores bons e atraiu equipes criativas de qualidade para os títulos. Vocês devem lembrar de como estavam os X-Men, os Vingadores, no caso os Ultimates na linha Ultimate, com o Mark Millar, o Paul Jenkins escrevendo os Inumanos. Aquela fase ali até por volta de 2000, na verdade de 1999 até 2006, por volta disso a Marvel estava muito bem servida de bons escritores, e a maioria dos títulos dela estava indo muito bem, e ela estava atraindo muitos profissionais de qualidade. O Grant Morrison fez uma fase boa nos X-Men, mas depois disso, após aquele evento da Guerra Civil, começou a despencar a qualidade dos quadrinhos da Marvel. Ela começou a ficar lançando uma saga atrás da outra, porque se empolgou de ver as vendas altas que a Guerra Civil fez. O próprio Mark Millar comentou isso. E ela começou a boicotar cada vez mais esses artistas que custavam mais caro para manter dentro do quadro da editora. E eles foram indo para outras editoras, principalmente para a Image, que se tornou hoje em dia, ela é a maior editora de quadrinho autoral que existe, por incrível que pareça. O quadrinho da Image, quando inaugurou lá nos anos 90, não era nem de longe essas coisas todas. A maioria deles eram muito ruins. E a Image hoje em dia, ela se tornou
uma editora muito boa, cheia de quadrinhos autorais de qualidade, e boa parte desses artistas, não só da Marvel, mas da DC, correram para lá e foram ganhar mais dinheiro com royalties e criações próprias. A Marvel, houve uma escassez, houve assim um vácuo de talentos ali dentro, não só dentro da Marvel, mas um pouco na DC também, principalmente pelo lado da Vertigo. Eu fiz até um vídeo antigo para falar sobre a decadência da Vertigo, se vocês quiserem ver. Ela também foi vítima dessa coisa da politização ideológica da DC por lá. E hoje em dia a Marvel está com poucos escritores bons e poucos, assim, mais desenhistas. A Marvel sempre teve mais desenhistas bons do que a DC, mas em questão criativa só ficaram aqueles que estão alinhados com a política de editora e eles não querem saber mais de contar histórias. A Marvel hoje em dia ela não preza mais pela qualidade das histórias, ela preza por transformar o quadrinho num panfleto ideológico, utilizar os personagens para ficar passando discurso viciado, tendencioso, que não deveria constar nessas histórias. Eu não quero dizer com isso que quadrinhos não podem ter questão ideológica ou política, mas quadrinhos de super-herói não foram criados para isso. Se você pegar a origem dos quadrinhos de super-herói, você vai entender que eles não foram criados para isso. Então ficar inserindo esse tipo de coisa de um jeito que isso tome o espaço do tema principal, que são os poderes, a origem do personagem, as aventuras, os inimigos, as lutas e tudo que caracteriza o que é típico nas histórias de super-herói. Isso aí é tendencioso, é uma coisa maliciosa que as editoras estão fazendo. Sem falar de que quando você se queixa desse tipo de coisa, a gente está vendo uma época em que as empresas permitem que os funcionários delas vão até as redes sociais e fiquem xingando, atacando os fãs, atacando quem reclama do conteúdo da revista, que é um direito você reclamar se você não está gostando, só não se você for tendencioso, tanto quanto a editora está sendo. Mas você tem o direito de reclamar caso a editora saia do padrão que é comum para super-heróis. E ela está tratando muito mal os poucos leitores que ainda sobraram, porque a maioria pulou fora, não está mais lendo material nem da Marvel nem da DC, porque eles estão tomados por esse discursozinho tendencioso. A maioria dos escritores, editores e desenhistas hoje são aqueles que concordam com a política da editora, e as redações dessas editoras foram invadidas por gente que está mais pro lado de ser militante disfarçado de artista do que para qualquer outra coisa. E por incrível que pareça, como eu falei, ainda tem gente que tem a cara de pau de negar isso tudo, tentando fazer parecer que quem tá acusando essas coisas tá fazendo teoria da conspiração, usa chapeuzinho de alumínio ou algo desse tipo. Mas a gente vê o que vem acontecendo com os X-Men desde o início da fase do Jonathan Hickman. Ele começou com aquelas ideias sem pé nem cabeça dele, transformando, por exemplo, o relacionamento do Ciclope, da Jean Grey, do Wolverine num trisal, transformando eles num grupo ali que se relaciona entre os três personagens, inventando todo tipo de besteira, todo tipo de forçação supostamente inclusiva e colocando esses temas acima do que deveria ser feito, que era contar boas histórias de aventura com super-heróis. E isso vem desgastando, vem provocando uma decadência terrível no título dos X-Men, nos demais títulos. A Marvel parece que ela resolveu usar, pelo fato de os X-Men na origem deles, é verdade, ter esse tema de preconceito, usar os X-Men como se fossem ratos de laboratório para aplicar todo tipo de discurso, de pauta ideológica estúpida que não deveria estar lá. O que deveria ser colocado em primeiro plano
era a qualidade das aventuras, como se fazia na fase do retorno de Uncanny X-Men número 1, aquela clássica capa dos X-Men rasgando a folha da capa e se apresentando, se lançando à frente, que é uma capa clássica, todo mundo conhece, já viu ela. As fases do Chris Claremont, do John Byrne, do Clube do Inferno, da Saga da Fênix, toda a qualidade que o John Byrne conseguiu imprimir nas histórias do Wolverine, dando destaque para eles, todos aqueles arcos excelentes que os X-Men tinham na década de 70 e 80, culminando com um período que eu falei que os X-Men viraram uma mania no Ocidente e em vários outros lugares no mundo. Os X-Men ficaram muito populares, até hoje eu acho que são mais populares do que os Vingadores, mesmo a despeito da promoção toda que foi feita com os filmes no cinema. Mas isso tudo está caindo por terra, não só no cinema, porque a qualidade dos filmes também estão caindo após a fase 4. Eu cheguei a comentar isso antes, que após o fim dos Vingadores o pessoal não iria entender bem o que estava acontecendo com esse negócio de mudança dos personagens, e para piorar a Marvel inventou essa história de multiverso, que eu só acho que vai agravar ainda mais, só vai deixar as histórias mais doidas, mais confusas, e o público do cinema vai começar a detestar isso, vai começar a correr desses filmes. E os X-Men também, nos quadrinhos, ou principalmente nos quadrinhos, eles estão muito ruins, estão intragáveis a maioria das histórias dos X-Men. Poucos títulos aí, na verdade, por causa dessa política de editora, se salvaram. Um deles foi o Imortal Hulk, que ainda estava sendo bem escrito pelo Al Ewing e desenhado pelo brasileiro lá, o Joe Bennett, mas também esse título, essa fase foi finalizada. E no geral os quadrinhos da Marvel e da DC estão sofrendo muito com essa política das duas editoras, que parece que estão competindo para destruir os próprios personagens. É só você ver o que a DC vem fazendo com o Superman. Então essa coisa das baixas vendas dos X-Men, isso aí é um troço deplorável, é decadente, é um negócio triste ver aonde esses personagens estão chegando, porque já foram personagens muito bem tratados e valorizados pela editora, e hoje em dia estão praticamente na lata do lixo. Tem muito leitor que não aceita esse tipo de coisa e continua pensando que a Marvel ainda é aquela Marvel dos anos 80, mas não é. E ela ainda, vocês podem ver por esses rumores que estão surgindo de assim, demissões e redução no orçamento, na estrutura das redações da Marvel e também da DC, que mostram que a editora, ela não está nem aí. Eu acho que se futuramente essas revistas forem canceladas, ela não vai se importar, ou se ela terceirizar, como já foi sugerido em algumas matérias aí, opiniões de profissionais da indústria, de que a Marvel faria isso, de que esse vai ser possivelmente o futuro. Não dá para dizer ao certo, mas isso é algo que pode ser considerado. Isso pode ser o futuro desses quadrinhos, eles sejam terceirizados, ou seja, os personagens vão continuar existindo, mas a editora não vai publicar mais quadrinhos deles porque as vendas não justificam. E essas propriedades, na verdade, desses personagens, os direitos autorais, eles sejam vendidos para editoras que queiram publicar livros, eles mesmos contratem os roteiristas e façam por conta própria, para que esses personagens continuem sendo publicados, mas não do jeito como a gente conhece, não no formato que a gente conhece. Eles vão continuar, mas não vão continuar do jeito que se publicava quadrinho mensal. Isso daqui para frente não vai ser mais um formato viável para essas editoras. E a despeito do que elas falam sobre isso funcionar ou não, a política dela funcionar ou não, elas batem de frente com os leitores, dizendo que os leitores é que são preconceituosos e acusando
os leitores, esse tipo de coisa toda. Isso é uma atitude muito imbecil, tanto da DC como da Marvel. Eles não deveriam ficar batendo de frente com leitores que passaram décadas sustentando os quadrinhos deles, mas fazem isso, não demonstram um pingo de respeito. Esses quadrinhos realmente eles estão vendendo muito mal. Eles querem disfarçar, mas o quadrinho está vendendo terrivelmente mal por causa disso. A despeito de muita gente no YouTube e em sites tendenciosos e mentirosos também, como por exemplo o Omelete, dizerem que não. É exatamente por esse motivo que não só os quadrinhos dos X-Men estão com vendas muito ruins, como os outros quadrinhos também estão passando pelo mesmo problema. Eu vou tratar mais esses assuntos na medida em que eles forem surgindo, e tentando não tornar esse assunto uma coisa muito chata, muito insistente, uma coisa bem desgastante de se tratar. E sempre que eu puder eu vou trazer outros tipos de vídeo aqui para alternar e não ficar só fazendo vídeo para trazer assuntos ruins ou assunto de reclamação sobre a atual situação dos quadrinhos. Então foi esse o assunto. Eu agradeço a vocês que mais uma vez permaneceram vendo os vídeos do canal. Quem já conhecia o canal e quem vai conhecer o canal agora ou futuramente, se inscrevam no canal. Agradeço mais uma vez a quem insistiu em permanecer inscrito no canal. Teve gente até que não deve ter se desinscrito do canal porque pensou que o canal voltaria mais rápido, ou esqueceu que estava inscrito no canal e deixou pra lá. Ficou inscrito sem nem saber e vai tomar um susto quando receber a notificação de que apareceu um vídeo novo depois de mais de um ano. Mas é assim mesmo. Eu estou muito satisfeito, estou muito feliz em trazer o canal de volta, e agradeço a todo mundo que gosta do canal e pretende acompanhar agora com esse retorno. Eu só tenho que agradecer a vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, que não vai demorar tanto assim para sair.